Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje vamos descobrir qual é que é o maior erro, um erro sério, importante, que muitas pessoas cometem, que eu apostaria as minhas fichinhas todas em como você também, pelo menos alguma vez na vida, já cometeu, e que só nos causa prejuízo, só nos causa dano físico, psíquico, emocional, a todos os níveis da nossa vida. E porquê é que é um erro assim tão sério? Porque precisamente na essência ele é anti-vida. Vamos perceber um bocadinho melhor o porquê disso. Eu vou então dizer-lhe neste vídeo. Por isso, se quer saber qual é, aguente um pouquinho que voltamos já. Ok? Até já! Pois então, bem-vinda, bem-vindo de volta. Daqui é a psicóloga Sara e neste vídeo vamos então descobrir qual é que é afinal esse enormíssimo erro que todos nós já cometemos alguma vez na vida e que tem a ver com o quê? O medo de errar. Sim, o maior erro que podemos ter é o medo de errar. O medo de errar, sim. Porquê? O problema de ficar à espera é problemático. Porquê? Porque quando ficamos à espera de um momento perfeito para tomar uma determinada atitude, enquanto esse momento perfeito, enquanto esse momento mágico não chega, basicamente, como é que nós ficamos? Paralisados. Exatamente isso. Paralisados. Por isso, nós, quando temos medo de errar, à espera desse momento mágico, ideal, que pudesse acontecer, que não chega, paralisamos. Paramos. E o problema disto é que podemos permanecer assim por algum tempo, por algumas décadas, por uma vida inteira. E neste sentido, desperdiçar a própria vida, à espera de algo que, na verdade, nunca vem, pelo menos dessa maneira, não é? Com estas condições aparentemente ideais, não é? Neste sentido, a verdade é que é sempre melhor tropeçar nas próprias falhas, não é? Ao longo do percurso, mas pelo menos iniciando esse mesmo percurso e ir tropeçando nas próprias falhas, do que paralisar em frente sequer a algo que nem começou. E neste sentido, o tropeçar nas próprias falhas permite-nos ganhar impulso para seguir em frente, para agirmos, para começarmos, para vivermos, para seguir em frente, não é? Com esse impulso, aprendendo com as próprias falhas, do que travar, nem tendo começado sequer a corrida, não é? E neste sentido, parar justo no começo da corrida. Há pessoas que passam uma vida inteira à espera das condições perfeitas, não é? Para tomar uma atitude. Esperam as ditas condições perfeitas, as condições ideais. Mas, na verdade, esta é uma história, muitas vezes, que nós gostamos de contar a nós mesmos, não é? Do género, quando eu tiver a minha
câmara perfeita, super XPTO de corrida, então aí eu vou começar a tirar fotografias. Não é? Por exemplo, quando eu for promovido no emprego onde eu estou, aí sim é que eu vou ser feliz. Quando eu tiver um super equipamento desportivo, aí sim eu vou começar a ir ao ginásio. E tantas outras coisas, sei lá, quando eu finalmente perder aqueles meus quilinhos a mais, aí sim é que eu vou começar a gostar de mim. Quando eu estiver num relacionamento, é que eu vou ser alegre. E, enfim, tantas outras histórias e desculpas, na verdade, que nós damos a nós mesmos para adiar, não é? A ação, para adiar, acima de tudo, o quê? A ação consciente, no momento presente, de ser feliz. Algumas pessoas dizem isto, na verdade, sabendo que sim, que acaba por ser um bocadinho mais desculpas que dão a si mesmas, não é? Para adiar a ação, para adiar alguma atitude, não é? Que tenham que tomar no momento presente, mas na verdade outras acreditam mesmo que é assim que as coisas acontecem. Algumas pessoas, na verdade, sabem que isto, que dizem a si mesmas, é assim uma historinha, não é? Para boi dormir. Ou, dizendo de outra maneira, é aquela metáfora e passa a expressão, do ofurô de cocô. O que é isto? Eu explico. Está a feder, não é? Uma determinada situação na nossa vida fede, mas está quentinha, não é? O que é que isto significa? O que é que quer dizer com isto? O que é que eu realmente gostaria que percebesse neste sentido? A diferença entre nós, no fundo, dizermos a nós mesmos, tentarmos convencer de algo que, na verdade, supostamente carece de condições externas para acontecer, para existir, quando, na essência, esse algo de que carece não está no exterior. E a única forma disso, de facto, a sequer acontecer para o exterior, parte do quê? De um movimento interior, em primeiro lugar, de um movimento interno. E, portanto, tantas e tantas vezes nós contamos estas histórias e acreditamos piamente nelas, pelo menos algumas pessoas, outras até sabem que, na verdade, são desculpas para as manter nesta, então, tão famosa e proclamada zona de conforto, que, na verdade, é a zona de estagnação. Quando acreditamos, de facto, nestas histórias, e muitas vezes até acreditamos, achamos mesmo que o que precisamos para mudar a nossa vida é, por exemplo, um emprego novo, é, por exemplo, uns ténis novos, é um cabelo novo, é uma cidade nova. E se essas coisas, por hipótese, nunca acontecem, continuamos a viver e a morrer por estas mesmas coisas. Okay? Paralisados, estagnados, à espera eternamente de. Mas aqui está o X da questão. E qual é que é o X dessa questão? Aquela a questão que nós, na verdade, testemunhamos, eu e tantos colegas, testemunhamos na prática, né? Na nossa prática clínica de acompanhamento de pessoas ao longo de muitos anos, e aquilo que conhecemos em termos de saber o que é que efetivamente acontece, é que uma pessoa, né, que se queira autotransformar, que queira fazer com que algo
se transforme na sua vida, tem basicamente dois caminhos. O primeiro é poder ficar à espera, não é, indefinidamente, a que os astros se alinhem e tudo fique perfeito, não é, a meu favor, ou podemos fazer essencialmente o que podemos fazer, como podemos fazer e onde estamos. Portanto, é o fazer com o que você tem, onde você está e com aquilo que você é. O preço da perfeição, muitas vezes, é ficar paralisado. E pergunto, você está disposto a pagar esse preço? Ou então podemos fazer outra coisa, que é sermos práticos, fazendo o que pudermos, onde estamos, com o que temos, sabendo que sim, muitas vezes vamos errar, mas também sabemos que vamos aprender com estes mesmos erros, vamos cometer erros e acertos ao longo da jornada, mas que são precisamente esses erros que nos vão ajudar a acertar uma e outra vez, e nós vamos aprender com cada erro, com cada acerto, fazendo com que comecemos a errar melhor e acertar mais, não é? Nesse sentido em que, pelo menos, estamos a mover-nos na direção certa e não estamos paralisados, parados, estagnados. Agora, aqui entre nós, e para você que ficou até ao final deste vídeo, já agora adianto que no final vai ter uns exercíciozinhos bem práticos também para poder abrir espaço a este medo de errar dentro de si, abrir espaço, tolerância ao músculo da resiliência face ao erro, não é? Que tantas vezes o impede de avançar e acaba por criar uma cápsula de inatividade, de inação, de paralisia, de estagnação. Vamos tentar entender o que é na verdade esta coisa esta noção tão perentória, mas realmente tão paralisante em torno do que é na verdade errar, não é? Vamos tentar aprofundar. Será que errar significa necessariamente falhar? Errar, na verdade, não significa necessariamente falhar, porque se pensarmos no erro como uma tentativa, não é, de chegar mais perto daquilo que é um acerto, o erro, nesse sentido, aproxima-nos, faz-nos chegar mais em direção à possibilidade de acertarmos, do que propriamente de falhar esse alvo, não é? Se pensarmos então no erro desta forma, vemos que ele não é propriamente uma falha, mas uma aproximação àquilo que poderá dar certo, não é? Uma aproximação àquilo que poderia dar certo, e nesse sentido o erro ter mais a ver com o impulso que nos faz seguir em frente, não é? No sentido do que poderá vir a ser o êxito esperado, que nós esperamos em relação a alguma coisa. Seja no trabalho, nos relacionamentos, seja na vida afetiva, social, na vida em geral, onde quer que seja, ninguém gosta de errar, não é? Só que o que muitas vezes nós nos esquecemos é que o erro e o êxito andam frequentemente de mãos dadas e uma não existe sem a outra, não é? Neste sentido, é assim uma dinâmica um pouco, bastante insubstituível. O êxito e o erro, e no que é que eu, para acertar, tive que errar, não é? E portanto, neste sentido, se percebermos que êxito e erro
são uma dinâmica absolutamente complementar, não é? Até porque nós realmente não progredimos, não evoluímos se não sentirmos de alguma forma esse impulso para tal. Porquê? Porque estamos num determinado momento da nossa vida numa zona de não realização, ou de acharmos que estamos aquém do que poderíamos realizar, fazer, e neste sentido de não estarmos confortáveis com isso, não é? De termos esse apelo da ação, que tantas vezes o erro simplesmente só vem, ou o medo de errar vem prolongar, vem fazer com que se estenda indefinidamente. Percebemos que são indissociáveis, uma não vive sem outra, e na medida em que eu me disponho a agir, na medida em que eu me disponho a realizar, é aí que também me vão surgindo as ferramentas, os conhecimentos, as estratégias que eu vou podendo refinar, apurar. Para quê? Para cada vez mais saber como chegar ao objetivo pretendido, ao meu êxito, o êxito que eu num determinado aspecto da minha vida considero ser satisfatório. E então, neste sentido, seria muito mais benéfico que nos pudéssemos abrir, sim, ao erro, entendido como tal, não é? Se bem que, na verdade, o que ele nos poderia redirecionar, quer em termos da nossa mente, quer em termos das nossas ações, é erro enquanto quê? Não enquanto falha, mas enquanto aproximação ao acerto, enquanto palco de aprendizagens, enquanto matéria prática para fazer, para saber como ter, não é? Como chegar àquilo que eu desejaria. Nomeadamente essa questão dos erros e a nossa margem de tolerância a eles, que seria um músculo importante de irmos conseguindo treinar, sobretudo em relação a erros que não são intencionais, não é? Que são, digamos, parte do processo. Parte do processo de quê? De eu caminhar num determinado sentido, eu descobrir, de facto, por mim, pelas minhas próprias pernas, na minha própria ação e vivência, a informação que esse mesmo caminho, essa mesma ação me dá, no sentido de eu chegar a esse ponto pretendido, não é? Mas, acima de tudo, o que é que me fez sair do ponto onde estava, do ponto anterior no qual eu gostaria, não é? De poder alterar. O erro, se sentido desta forma incapacitante e paralisante, não é? Esse medo de falhar pelo caminho, não é? Pelas aventuras ou às vezes desventuras desse mesmo caminho, simplesmente faz-me nem dar o próprio primeiro passo, porque acho que nem sequer vai valer a pena, não é? Se puder esta noção de ressignificar, não é? Na verdade, o erro não como falha, mas como aproximação do meu objetivo, sobretudo em relação a erros que não são intencionais e que fazem parte de todo um processo, é o primeiro passo, seguramente, para eu poder acertar, eu poder aprender, poder reduzir, ir eliminando pelo caminho as possibilidades de falhar, porque à medida em que vou falhando, errando, melhor dizendo, não é? Vou reduzindo possibilidades de permanecer na falha. Para quê? Para começar a perceber, encontrar as formas, ficam cada vez mais tangíveis, de acertar, daquilo que é o que se me aparece diante dos meus olhos, fruto desta ação prática, concreta, no sentido do que é então o acertar, não é? Nesta questão. Poderíamos então dizer que neste sentido errar e aprender são sinónimos? Pois com certeza que sim. Errar e aprender são, neste sentido, sinónimos, sim. Então, que tal aproveitar o erro como uma oportunidade de construir mais perseverança e determinação? Não se esqueça de uma coisa muito importante. Se quiser, anote. Feito é melhor do que perfeito, não é?
feito é melhor do que perfeito. Porque o medo é como um veneno tóxico para a sua mente, para as suas emoções, que das duas uma, se você não o domina, acaba por ser você o dominado pelo medo. Portanto, vamos transformar cada erro numa lição. Vamos ressignificar aqui esta noção em torno de se errar será necessariamente falhar. Como é que podemos então transformar os erros numa lição, no sentido de uma aproximação ao que pode dar certo, uma aproximação àquilo que é conhecimento, informação útil que me poderá levar, sim, onde eu pretendo, onde eu desejo. Em primeiro lugar, aceite que os erros fazem parte da vida. Errar, não é? Humano é, não é? E, sobretudo, aprender com os erros é super-humano, é sobre-humano ainda, não é? Todas as pessoas erram, todas as pessoas falham, não é? Isso é natural. Segundo, veja o erro como um trampolim para o sucesso, para aquilo que realmente pretende. Aprenda então com os erros e aplique o que aprendeu, a lição de cada erro, a lição muitas vezes escondida, há sempre uma lição, em situações futuras. Terceiro, só não falha quem não se propõe a tentar, quem não se propõe a agir. E neste sentido, se eu me proponho um determinado desafio, um determinado objetivo, é natural que eu possa errar, não é? Pelo caminho. Faz parte, o ato de falhar, não conseguir fazer algo de forma eficaz, não significa que eu sou um fracassado, que sou um falhado, que erro, mas significa sim que eu me propus a fazer algo. Só não erra, só não falha quem também não faz nada, não é? Não erra, mas também o que é que faz? Zero, nada, ok? Assuma, quarto lugar, assuma a responsabilidade, portanto, não vale a pena pôr a culpa nos outros, não vale a pena delegar, não é? A responsabilidade de muitas coisas, na verdade, que só dependem de si. E, portanto, nesse sentido, se eu não reconhecer que errei, sobretudo erros involuntários, mas parte integrante do processo de aprendizagem, se eu não reconhecer que errei, como é que eu vou aprender com isso, não é? Todos os dias, por mais cercados de pessoas ou de circunstâncias ou de objetivos externos a nós mesmos que possamos viver, o facto é que é connosco, na nossa própria pele, que nós vivemos e convivemos 24 horas por dia. Pensar nisto leva-nos a concluir que, na verdade, não é tanto, e como sabemos, aliás, como a investigação demonstra, não é tanto a felicidade ou o bem-estar, não é tanto fruto do que nos acontece de externo propriamente, ok, podem fazer-nos contentes por um determinado período de tempo, mas após esse período de tempo, logo, voltamos ao estado e tendemos a voltar ao estado emocional anterior, o ponto onde tínhamos ficado, e portanto, se não sentimos propriamente realização autêntica, duradoura, não tanto, ou precisamente dessa forma mais permanente, com eventos externos, isso significa que é através do que nós nos damos a nós mesmos que nos podemos sentir bem. É com isso que nós vivemos e convivemos, é através daquilo que nós mesmos nos damos, independentemente das circunstâncias externas, que às vezes podem só estimular
animar, contentar durante um determinado período, mas não garante que seja esse um estado mais duradouro, mais presente, interno, mais convicto, não é? Neste sentido, talvez o melhor seja dizer efetivamente sim a si mesmo. Sim, no sentido de que pondo-se em ação pessoal na obtenção daquilo que deseja verdadeiramente para si e não tanto numa atitude mais passiva de esperar que tal coisa lhe seja dada. Nesse sentido, ou seja, que ela possa acontecer magicamente sem que você pelo menos tenha feito movimentado alguma palha, propiciado alguma ação nesse sentido. Não espere então o corpo ideal para se sentir bem na própria pele, para gostar de si. Isso não depende, na maioria dos casos, dessa circunstância, na verdade. Porque muitas vezes eu, para amar-me e aceitar-me, não preciso do corpo ideal. Não preciso, e muitas vezes mesmo até tendo alcançado, há qualquer coisa em mim que me faz sempre buscar outra coisa mais, ou na verdade até distorcer essa própria percepção e achar que nem está assim tão bem, enfim, não é linear, não é? Neste sentido, eu, se puder agir, acima de tudo, de dentro para fora, neste ponto não ideal, é aí que a verdadeira transformação, na verdade, ocorre. É aí que ela realmente tem potencial para acontecer de uma maneira mais plena e verdadeira. Porque a verdadeira mudança, ela, de facto, só acontece de dentro para fora e nunca no sentido contrário. A lagarta, ela precisou primeiro, para se tornar borboleta, de passar por um processo interno, não é? Dentro do próprio casulo, para então poder abrir as suas lindas asas e voar, rompendo o casulo inicial e poder voar. Da mesma forma, tenha isto sempre em mente e procure reverter o sentido da sua busca, ok? Então, finalizando por hoje, pessoas, os obstáculos que encontramos pelo caminho não são desculpa para adiarmos a nossa vida, porque eles na verdade são a nossa vida, fazem parte integrante da vida. De verdade. Para quê? Para nos ensinar a ser quem somos, não é? Para se poder ser quem se é. Cada vez mais, de formas mais atuantes e resultantes. A verdade é que o tempo não espera por ninguém. É igual para todos. Portanto, pare de esperar até que tenha perdido 5 quilos ou até que ganhe 5 quilos, até que se case, ou que se divorcie, ou até que tenha tido filhos, ou até que os filhos saiam de casa, ou até que seja dia ou seja de noite, ou venha ao fim de semana, até que seja sexta-feira à noite ou segunda-feira de manhã, até que seja primavera, verão, outono, inverno. Para voltar a viver a sua própria vida, para viver o novo, antes que morra. Decidindo que não há melhor altura para ser feliz do que agora. E pronto.
pessoas queridas, por hoje é tudo. Fico-me por aqui. Se gostou do vídeo, dê-me o seu like. Partilhe este conteúdo, este vídeo para mais pessoas, de forma a que possamos poder ajudar também quem precisa desta informação. Podemos estimular aí também algumas pessoas a agir e decidir viver a própria vida. E lembre-se, se tiver interesse em inscrever-se no meu canal de YouTube e passar a receber mais conteúdos como estes, mas outros mais também, outras áreas, psicologia, neurociência, psicossomática, psicoterapia, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, comportamento, vida, pressiona e aciona o botãozinho vermelho do sininho, aí que está aqui, alguns acham que está aqui, só onde estará aqui, não sei, aí um sininho, pode ativar o sininho e clicar e ficar então inscrito no meu canal do YouTube e receber sempre informação de novos vídeos à medida que forem saindo. E pronto, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau e beijinhos!